Hoje é 2 de setembro de 2020, é meio-dia e meia. Os aviões recomeçam a passar sobre o telhado desta casa, sinal de que há um pouco mais de coragem, inclusive nas companhias aéreas. Coragem e desafio. Este escriba estava um tanto zangado, irritado, porque a nação está paralisada praticamente. Exceção feita ao Rio de Janeiro, o carioca é doido. O carioca é saudavelmente tresloucado, frequentando as praias, tomando seu banho de mar, surfando. E por falar em surf, o escriba melhorou um pouco de humor quando pensou qual seria o tema da crônica de hoje. Isso vem praticamente a voo de pássaro. E havia um passarinho dentro desta biblioteca. Eles entram pela porta e ficam por aqui voando. Dá um trabalho, mas um trabalhão, porque é preciso que sejam retirados sem violência alguma e com uma sorte qualquer de artes, de sedução, de convencimento, de empistamento para fora da biblioteca. E de vez em quando um ou outro batiza um desses livros vetustos que o escriba tem por aqui. Já aconteceu isso a um Nelson Hungria, de quem, aliás, o escriba tem muita saudade. Mas já se vê que o pássaro está aqui por cima, é um natingui. Natingui é o nome desta rua. Não, Natingui é o nome de uma rua paralela ou próxima a esta aqui, que é também o nome desses pássaros que de repente se introduzem nesta sala cheia de livros e fazem a alegria deste cavaleiro andante da advocacia criminal. E o Paulo Sérgio abre o jornal de hoje, o Estadão, e na página 4 vê a foto de Deltan Dallagnol, anunciando ontem sua saída do comando da Força Tarefa da Lava Jato. O rapaz é um rapaz, tem idade inferior à do neto deste articulista de Direito e Processo Penal. Segundo consta, tem apenas 40 anos. E de seu currículo vitae consta que é surfista. É bom ser surfista. Tem pescoço grande, grosso, sinal de que faz ou fez musculação ou atividade física parecida. Deve ser meio fortinho, magro, é protestante. Integra a igreja de Lutero. Os luteranos são rígidos, são mais antigos que os evangelistas, os evangélicos. O escriba não é muito versado em aspectos bíblicos, mas parece que Martinho Lutero é mais antigo que aqueles praticantes do evangelho, outros mais adequados a esse tipo de atividade que o digam. Mas o jovem é simpático e é de família boa.
É de família boa, foi educado em universidade lá no Paraná, sim, e fez pós-graduação em Harvard. Harvard. Nós temos colegas aqui em São Paulo, criminalistas de primeira água, que mandam filhos e netos a Harvard, a Oxford ou a Yale. O escriba tem um correspondente que há de começar umas crônicas, uns áudios de Londres, próximos do Big Ben, que por sinal está em reforma. Então, esse moço Deltan Dallagnol, aos 40 anos, e na medida em que a Lava Jato tem 6 anos, quiçá, tinha apenas 34 anos quando se aproximou dessa múltipla ação penal, dando trabalho insistente a toda a advocacia criminal de primeira água nessa nossa nação. É possível isso, meu caro, caríssimo procurador da República, Deltan Dallagnol? Surfista, praticante de uma religião dura, severa, centrada em obediência às regras plantadas por Martinho Lutero para uso e consumo de nós outros. A verdade é que Deltan vai embora. E vai embora apesar de suas qualidades. Advogados criminais, moços ou velhos, admiram em seus opositores uma série de possibilidades intelectuais, jurídicas, que fazem tais adversários distintos brigadores. E a Lava Jato foi uma briga muito perscrutante desse moço, que tem idade para ser neto desse antigo advogado criminal, que, deve dizer, nunca teve um caso na Lava Jato, uma ação penal sequer, porque quando ela apareceu nesse mundo nosso, esse escriba já havia passado daquela zona de tolerância em que os criminalistas são havidos como mantenedores de resistência física e assiduidade suficientes ao empreendimento dessa natureza. Este antigo criminalista teria um prazer imenso em disputar com esse moço, com esse jovem aí. Porque também já surfou, também já fez exercícios físicos. Não pôde ir a Harvard, ou Yale, ou a Oxford. Naquela época, isso era reservado a uma possibilidade muito pequena dos nossos jovens. E Deltan foi privilegiado, por isso deve falar um inglês muito bem posto, é obcecado, psiquicamente obcecado. E tinha um amor, tinha um amor enorme pela criatura chamada Lava Jato. Vai deixá-la com muita saudade. Foi afastado, sim. E foi afastado, se não voluntariamente, o seria logo. Porque não se pode chegar muito perto de juízes. Promotores de justiça, procuradores da República e juízes envoltos numa ação penal não podem estar juntos ou andar juntos, porque um acaba
convencendo o outro a fazer o que o outro não pode fazer. E um juiz não pode investigar, um juiz não pode parafrenizar em comportamentos investigatórios, um juiz não pode trocar mensagens com o Ministério Público, um juiz tem que ser um órgão super partes. E o antigo juiz federal Sérgio Moro, depois ministro da Justiça, fez o que não podia fazer, o que é, num certo sentido, até bem possível. Esse escriba tem 62 anos de advocacia criminal. Já advogou lá atrás, muito tempo lá atrás, em cidade pequena, em cidade onde juiz e promotor público e advogado faziam um júri pesadíssimo e depois iam jantar juntos. E se frequentavam, às vezes. Esse escriba, lá muito antes de completar os 45 anos, este advogado tinha 24 anos quando fez o primeiro júri. E aos 25 perdeu um habeas corpus, perdeu um despacho favorável, um habeas corpus, lhe foi desfavorável, porque teve dificuldade em comer um quibe que o juiz sorridente lhe oferecia no beiral da sacada da casa que o juiz mantinha numa cidade pequena. Por aí, era um desaforo muito grande esse advogado devorar um quibe para tentar convencer um juiz a lhe dar um despacho no habeas corpus. E quem sabe, se quando comesse o quibe com vontade, perderia o habeas corpus do mesmo jeito, mas essas coisas acontecem. Juiz e procurador ficam amigos, dão-se bem, conversam, trocam tertúlias jurídicas e prejudicam até com uma certa dose de razoabilidade psíquica, prejudicam a tramitação da ação penal. De qualquer forma, esse moço é moço, jovenzinho, competente, preparado, culto, há de ser o orgulho da instituição do Ministério Público Federal, se já não o for. Briguento, brigão, obcecado, religioso, de fazer promessas e cumpri-las, de ler a Bíblia de Martinho Lutero. Esse moço, se não se desequilibrar, vai longe. E há de chegar a um ponto relevante na carreira. É disputado, discutido, ombreia-se com alguns, debate com outros, é adversário, é amigo, é inimigo, está de um lado da montanha. Do outro lado estão criminalistas também muito competentes, briguentos, líderes de classe, da advocacia criminal, que hoje tem mais de 1 milhão de profissionais. Esse moço vai ter saudade da Lava Jato, sim. Deltan deixa a Lava Jato. Vai-se embora com saudade. É por isso que o escriba tocou essa musiquinha de Roberto Carlos. Outra vez, vai retornar a Lava Jato, quiçá, quando as coisas se estabilizarem no sistema e houver o aplanamento dessas escaras que andam por aí. Outra vez é a música de Roberto Carlos. Se eu for, há de voltar descansadão, com os filhos mais ou menos encarreirados já, e quiçá já frequentando as universidades do exterior, porque assim se fazem, segundo consta, os líderes na condução dos destinos do país.
Não se diga que Deltan tem a amizade deste advogado criminal, nunca se viram, nunca estiveram próximos, nunca conversaram, nunca disputaram. Mas, num certo sentido, olhando a fisionomia desse rapaz briguento, brigão, casado já com filhos, obstinado, obcecado, com uma psicologia voltada assim à obtenção dos desejos no sentido de favorecer a recomposição do país na honestidade plena que deve existir em todas as nações bem postas nesse nosso mundo. Olhando a foto desse moço, este velho advogado criminal tem o direito de o dizer, porque se o mais antigo não for, é o sobrevivente. E sobrevivência na área da advocacia criminal, velhice é posto. Sobrevivência com lucidez relativa é pressuposto de autoridade não escrita, mas existente. E o escriba não está a comemorar a saída do jovem, porque saiu porque fez por merecer a saída. Se não saísse logo, logo, teria problemas sérios para conseguir estancar o movimento de extração daquele contraditório. Mas não se diga que o escriba fica contente com a saída do jovem, não. Ele tem o seu caminho traçado, seja entre os católicos, entre os protestantes, entre os luteranos, entre os angelicanos, entre os evangélicos, entre os místicos, entre as mães de santo, entre os pais de santo, entre aqueles que preveem o futuro, entre aqueles mais próximos das divindades, entre os que creem na cientologia que vem por aí, tem o seu destino ou traçado, ou tem o seu destino a se formar. É moço ainda, é jovem, aos 40 anos. Este escriba viu a idade do eminentíssimo procurador da República em saideira, 40 anos. É muito pouco. Mal chegou à maturidade, mas dizem por essas bandas que este escriba tem alguma coisa de bruxaria. Vossa Excelência, se não se desequilibrar, vai longe. E se quando partindo para o desequilíbrio resultante de obsessões que devem ser combatidas, não há de chegar muito além da perspectiva de ver o horizonte azul. De qualquer maneira, vai lá a música de Roberto Carlos para Vossa Excelência. Outra vez, o escriba toca mais ou menos aquilo, errou uma nota talvez. Vamos ao trabalho, é preciso, este advogado aos 85 anos ainda precisa sustentar a família, e há netos e mais netos, reivindicando a atenção do chefe de família, daquele que ainda está sentado no trono familiar e olha os descendentes com muito afeto e com muita esperança. De repente, os descendentes de uns e de outros se encontram também em Harvard, em Yale ou em Oxford. Depois disso, vamos ver como fazer com o Natingui, que se encontra na expectativa de ficar por aqui mais um pouco, e la nave va.